Bom dia, o meu nome é Eduarda, ando no 11º ano do Colégio Rainha Santa Isabel em Coimbra. Gostaria de saber se é possível fazer jogos de palavras nos títulos. Muito obrigada. Olá, Eduarda. Muito obrigado pela tua pergunta. Para redigirmos um bom título, há um lema que devemos seguir: criatividade na camisa de forças da concisão. O que é que isto quer dizer, afinal? Que sempre que possível devemos ser criativos na elaboração dos títulos, mas sem nos alongarmos, porque os títulos têm que ser curtos. Os títulos são a montra dos artigos, das notícias que encabeçam. E como sabes, nas montras das lojas não cabem lá os produtos todos, só os mais apelativos, os que tornam a montra mais bonita, como é claro. Se a montra da loja conseguiu seduzir um cliente a entrar, a ver e comprar algum produto, a montra cumpriu a sua missão. Vale o mesmo para os títulos, que existem para, entre aspas, vender o artigo, vender a notícia, levar o leitor a parar naquela página específica, com um título apelativo, e vai ler o artigo todo. Se possível, é o ideal ler o artigo todo. As manchetes, títulos garrafais que aparecem na primeira página, são ainda mais importantes porque ajudam a vender o jornal, viabilizando a edição. Não vale de nada termos tinta, artigos excelentes no interior do jornal, se as pessoas não o comprarem. Esses 30 artigos, com 30 títulos muito bem feitos, serão ignorados se a montra do jornal, com a sua manchete e outros títulos, não for apelativa. Os jogos de palavras inserem-se na primeira metade do lema que referi há pouco, a criatividade. Não é preciso sermos criativos de primeira água para podermos gerar títulos apelativos. No caso dos jogos de palavras, por exemplo, sabes bem que todos os dias os utilizamos nas conversas que temos com os outros, com os nossos amigos, com a família, com os colegas, etc. O que importa nos títulos é sabermos utilizá-los com critério, com oportunidade. Não passa pela cabeça de ninguém, não passa pela tua cabeça, de certeza, brincar às palavras num título de notícia sobre um funeral, sobre acidentes mortais, sobre o flagelo do vírus, que nos continua a atormentar a todos. Quando bem utilizados, os jogos de palavras são ótimos para captarem a atenção do leitor. Uma combinação mais inesperada de palavras vai surpreender o leitor. O título vai gerar a sua adesão, a sua simpatia. Resultado disso, o leitor resolve entrar pelo texto da notícia e lê-la toda. O título cumpriu, então, a sua função. Da mesma forma que a montra muito pipoca de uma loja consegue levar o consumidor a entrar no estabelecimento. O recurso às figuras de estilo ou figuras de linguagem podem ajudar-nos bastante na redação de títulos eficazes. E sabes, porque já o deves ter estudado, são bastantes. Temos muito por onde escolher. Importantes porque têm como objetivo dar ênfase à comunicação. Metáforas, sinestesias, perífrases, hipérboles, antíteses, polissíndetos, a paleta das figuras de estilo é imensa. Ajudam a potenciar as funções emotiva, apelativa e poética. Isso é bom, muito bom mesmo, para um dos ingredientes com que devemos cozinhar os títulos, a criatividade. Nada como dar alguns exemplos, o que vou fazer já a seguir. Começamos com este exemplo, cheques com pouca cobertura, que é um jogo com homofonia. Sabes que as palavras homófonas são aquelas que se pronunciam da mesma forma, apesar de se escreverem de maneira diferente e de terem significados diferentes. É o que acontece aqui, cheques com pouca cobertura, uma notícia relacionada com as petromonarquias do Golfo,
e o jogo da homofonia faz-se entre os cheques bancários e os cheques, ou os cheques árabes. Aqui o jogo homófono é entre o nome de Ayrton Senna, com S e com 2 N's, e a palavra cena. Subiu à cena, o espetáculo X. Não ata nem desata, aqui já é o jogo com uma palavra homófona. Palavras se pronunciam da mesma forma, apesar de se escreverem de maneira diferente e terem significados diferentes. O jogo está aqui entre a palavra ata, portanto, documento de uma reunião, e ditado popular, não ata, do verbo atar, não ata nem desata. Aqui o jogo faz, isto acontece várias vezes, com a eliminação, portanto a supressão, neste caso, de uma cedilha no C, de Caracas, portanto no segundo C, portanto, que é a capital, tensão do Caracas. Caracas é a capital da Venezuela, mas todos nós lemos ou leremos tensão do Caraças, ou seja, uma tensão muito, muito elevada. Outra supressão, velhos são os TRAP, tirando ali, tem um P a mais, mas nós vamos ler velhos são os trapos, não é? Outro ditado muito, muito antigo. Aqui também um jogo curioso, aquela frase costuma dizer nos casamentos, até que a morte nos separe, e aqui este jornalista do Jornal de Notícias resolveu titular, no meu entender, com graça, até que a morte nos pare. Outra possibilidade, outro recurso que temos é jogar com palavras pertencentes à mesma área semântica. O que acontece aqui, a gasolina que incendeia os protestos. E temos também outro, o primeiro no Jornal de Notícias, o segundo no Área Oeste, prisioneiros das cancelas. Portanto, são palavras que pertencem à mesma área semântica, duas manchetes que, sinceramente, não caem muito no meu gosto. Já neste caso da publicidade, é um filme, um anúncio publicado no Jornal Público. Temos duas palavras da mesma área semântica, que é graxa e sapatos, não é? Para engraxar os sapatos, mas aqui com o sentido, não é para dar graxa, mas é um bom filme português. Isto serve também para te mostrar que estes jogos de palavras não são, como é evidente, não são exclusivos dos títulos da imprensa escrita ou na web, não é? Passamos agora para um exemplo de uma televisão que tem também jogam por vezes, fazem esses jogos de palavras nos oráculos, naqueles textos que nos aparecem no fundo das notícias, nos telejornais. Aqui, no meu entendimento, de um jogo de mau gosto, menor incendiário, ponho a mão no fogo por ele, diz a mãe. Outro recurso de uma figura de estilo, que é o assíndeto, que, como podes ler, consiste na omissão das conjunções ou conectivos, em geral conjunções copulativas, resultando no uso de orações justapostas, orações
coordenadas assindéticas separadas por vírgula. É o que temos aqui: atacar, recuar, atacar, recuar. Ou seja, estas vírgulas e estas repetições de palavras dão ritmo ao título e também já nos indiciam o que é que o artigo vai tratar. Portanto, uma guerra que estará num impasse, a guerra da Chechênia. Atacam, recuam, voltam a atacar, voltam a recuar. Como neste caso aqui, e brilha, brilha, brilha. Aqui é um jogo de palavras que também vai beber à intertextualidade, porque é inspirado num anúncio publicitário muito famoso, passava muito na televisão há alguns anos atrás, que era do coelhinho das pilhas Duracell, e dura, e dura, e dura, e depois daí é que vem então e brilha, 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 não é? Outro caso, aqui não com vírgulas, mas com reticências: sofrer, virar o resultado, sofrer. Percebemos aqui que o Benfica terá estado a perder com o Beira-Mar por 1-0, esteve a sofrer, depois empatou, conseguiu virar o resultado e depois voltou a sofrer, ou seja, terá tido muitas dificuldades para conseguir segurar essa reviravolta, essa vitória. Não é? Aqui um caso de personificação, portanto um título engraçado que nos leva a sorrir. Santo António é o nome do hospital, o Hospital de Santo António, acusado de negligência médica, não é? Mas nós lemos Santo António acusado de negligência médica, como se fosse o santo que alvo dessa acusação. Outro caso também, há muitos dos títulos ou das manchetes, como é este caso, que brincam com o nome das pessoas, nomeadamente das personalidades, sejam elas políticas, sejam artistas, etc. PSD atira-se ao rio. Assim, numa leitura mais imediata, era o Partido Social Democrata que se estava a atirar a um rio qualquer, só que, como bem se percebe e também pela imagem, são elementos da oposição interna que estão contra, portanto, que estão em guerra com o líder do Partido Social Democrata, Rui Rio. Não é? O mesmo acontece nestes casos: um ex-ministro dos negócios estrangeiros, de governos do PSD, que se chamava Deus Pinheiro, e o extinto Jornal Popular, o tabloide 24 horas, titula Deus dá tacho à mulher. E no seguinte, eles voltam a brincar com o nome do senhor, aqui já não é Deus, mas sim Pinheiro, portanto ele chamava-se João de Deus Pinheiro, um pinheiro alvo de inquérito. E foram estes os exemplos selecionados para te mostrar aqui. Espero que tenhas ficado esclarecida e com vontade de começar a titular os teus trabalhos com mais criatividade ainda. A versão integral desta apresentação, com 78 slides, encontra-se disponível no meu site guardafactos.com. No texto que acompanha o vídeo no YouTube, indico-te o endereço para o poderes consultar ou mesmo descarregá-la para o teu computador. Também te indicarei o endereço do menu desse site, dedicado apenas à arte e às técnicas de titular. Ali encontras mais de 4 dezenas de artigos. Se os leres todos, ou quase todos, e praticares um bocadinho, vais ver que facilmente te transformarás numa pró neste capítulo. Obrigado uma vez mais, Eduarda, e ficamos à espera de outras perguntas tuas aqui na Escolinha dos Média.